Queridos irmãos e irmãs, que alegria receber vocês aqui hoje. Quem está vindo pela primeira vez, levante a mão. Quanta gente, vamos aplaudi-los. Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Também você que quem sabe está sintonizando pela TV pela primeira vez, não é? Muito bem-vindo também. Que Deus o abençoe, que Deus a abençoe. Nós já estamos começando, como o padre dizia, a sentir com mais propriedade os efeitos do inverno aqui no Sudeste, não é verdade? No Sul, a Serra Catarinense, nessa última noite, registrou menos 2 graus, não é? Bem friozinho. E nesse tempo, meus irmãos e minhas irmãs, é importante que nós não descuidemos de alguns cuidados que são basilares, mas essenciais, como a hidratação. Tem gente que acha que no inverno não tem que tomar água, né? Mas no inverno você consome também, você gasta muita energia, porque o corpo está produzindo calor. No inverno você gasta muitos dos nutrientes, muito do líquido também no seu corpo, o corpo se manter aquecido. Então é importante tomar bastante água. A água não tem contraindicação. Não estou falando aguardente, viu? Isso mesmo, padre. Aguardente. Que nem o cara que bebia tanto, estava morrendo. Aí o médico foi ao médico, o médico falou: mas meu amigo, você bebe tanta cachaça, você vai morrer, para de beber cachaça. Por que você bebe tanta cachaça? Por que você gosta tanto de cachaça? Ele olhou e falou assim: doutor, eu não gosto de cachaça. Mas por que você bebe? Eu gosto de água. Mas por que você bebe? Eu bebo para dar sede. Desculpa, né? Sempre, quem bebe sempre tem uma desculpa, né? O cara não gosta de cachaça, ele gosta de água. Então ele bebe para dar sede. Se está frio, quem bebe demais fala que bebe para esquentar. Se está calor, bebe para refrescar. Se está triste, bebe para alegrar. Se está alegre, bebe para comemorar. Raça! Mas enfim, meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje é belíssima. Estamos no tempo comum, não é? Porém, celebrando uma memória muito bonita de São Justino, que foi um santo muito especial, erudito, versado na ciência bíblica, filosófica também. E o evangelho de hoje, meu irmão e minha irmã, ele é enigmático e ao mesmo tempo claríssimo e profundo, contundente. Como pode isso, padre? Sim, Jesus, através do evangelho de hoje, está dando aquele recado na lata para os anciãos, para o sumo sacerdote, para os mestres da lei da sua época. Jesus está dizendo uma parábola que comunica um conteúdo muito profundo. E diga-se de passagem que a metáfora, a parábola, que são expressões eleitas por Jesus com muita constância no Evangelho, são um instrumento fantástico para você comunicar verdades profundas que às vezes é difícil exprimir com a ilusão da clareza, do discurso retórico. A parábola vai mais longe, é um jeito especial, né? Que nem aquela história do cara que queria dizer para a esposa que ela estava engordando muito, ele falou: preciso inventar uma parábola. Era uma vez, e começou a contar para a esposa, uma mulher chegava em casa, comia pão, comia mortadela, comia mesa. Você está querendo dizer alguma coisa, amor? Não. É lógico, Jesus comunicava coisas muito mais profundas, não é? Mas a parábola, a metáfora de Jesus, cada parábola que Jesus conta, quer revelar uma coisa muito profunda para nós. Em primeiro lugar, vamos ver. Jesus está falando do povo de Israel, que era o povo escolhido por Deus, preste atenção, mas que ao mesmo tempo expressava uma recusa concreta àquilo que Deus lhe pedia. Esse povo de Israel é igual aquela mulher de malandro, né? Mulher de malandro diz que quando bate, ela gama, né? Eu gamei porque ela me deu um safanão, não é? O povo de Israel era assim, Deus escolhia, cuidava, mandava profeta, e o povo, infelizmente, recusava. Jesus está falando na parábola: olha, o dono da vinha, o agricultor, chefe ali, arrendou a sua vinha a agricultores. Mandaram alguns, aliás, o agricultor mandou algum dos seus empregados, um tempo depois, para receber a parte dos seus frutos ali, naquela colheita, porque você sabe como funciona o processo de arrendamento. O dono da terra tem a sua parte. Hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, que infelizmente a palavra não tem mais muito valor, né? Tudo, às vezes a pessoa fala: vou fazer isso, vou pagar isso, não dá para você confiar.
Tem contrato e quem arrenda a terra tem que zelar por aquilo que está expresso no contrato. Se você arrendou a terra para pagar com 70% da colheita do soja, por exemplo, você vai ter que dar a quantia de sacas de soja equivalente aos 70% para o dono da terra. Isso é normal, isso é fatual. O dono daquela vinha enviou seu empregado para receber a parte que lhe era própria. Contudo, aqueles que estavam na vinha que não era deles, não aceitaram isso. Bateram em um. Você vê que gentileza desses vinhateiros, não é? Bateram em um, bateram na cabeça de outro, mataram a outros. De repente, o dono da vinha envia o seu filho. É lógico que a parábola é uma metáfora, mas ingênuo, né? Se você for olhar racionalmente. Se estão matando os empregados, você vai mandar o seu filho ali? Mas enfim, essa parábola expressa a insistência de Deus que quer salvar o ser humano. No fundo, Jesus está falando, a vinha é o mundo, é a vida de vocês. E o Pai confiou a vocês a revelação, a salvação, a vida. Só que Ele vai esperar os frutos daquilo que é dele e que Ele confiou a vocês. Por exemplo, a sua família. A sua família não é somente sua. A sua família é uma vinha de Deus. Você sabia disso? E você e eu precisamos apresentar os frutos daquilo que Ele nos confia. Porque não é nosso. Nós administramos. Mas, por exemplo, a vida de um filho, a vida de um esposo. Se o seu esposo estiver doente, eu já contei essa história aqui. Uma vez o esposo estava doente, de cama, e a esposa ficou tão desesperada que ela chegou nele assim, apertou ele do lado da cama e falou assim: se você morrer eu te mato. Não ia adiantar. Se for a hora dele morrer, ela não vai poder fazer nada. Como Jesus disse em outra passagem do Evangelho, você com a sua preocupação não pode acrescentar um segundo a mais à sua vida. Se você tiver uma doença, se for a sua hora, ou se for a hora do seu filho, da sua filha, vai ser. Nós somos administradores. Somos administradores, não somos donos. Você não é dono da sua família, você não é dono nem da sua vida. Porque você não pode, como disse Jesus, acrescentar um segundo à sua vida com a sua preocupação. Contudo, Jesus nessa parábola está revelando, expressando, meus irmãos e minhas irmãs, preste atenção, a profunda insistência de Deus. Deus não se cansa de você e de mim. Deus insiste. Ele manda um funcionário. Ele manda outro. Esses funcionários ali são a imagem dos profetas. Ele manda outro e manda outro. E de repente manda o filho para morrer por você. E esse filho é Jesus. Deus insiste em salvar o ser humano. Contudo, meu irmão e minha irmã, essa parábola também nos revela que Deus respeita a liberdade de escolha minha e sua. Você é livre para escolher. Sabia disso? Você é livre. Por mais que uma mãe ame o seu filho e ensine o seu filho, a sua filha, e fale para o seu filho: filho, não faz isso. Filho, não haja assim. É o filho que vai ter que arcar com as consequências das suas escolhas, não a mãe. A mãe já fez as escolhas dela. Mas cada um lida, se encontra com as consequências das suas escolhas, como dizia Jean-Paul Sartre, o existencialista francês. Ele dizia que viver é estar constantemente se equilibrando entre escolha e consequência. Escolha e consequência. Escolha e consequência. Filho, filha, aquilo que você é hoje e aquilo que você se tornou, nada mais é do que uma consequência das escolhas que você foi fazendo na vida. Das escolhas que eu fui fazendo na vida. E nós sempre somos livres para escolher. Saiba disso. Deus não vai te obrigar a fazer o que Ele te pede. Só que você, quando você recusa a Deus, quando eu e você recusamos a Deus, Deus não deixa de ser Deus, Ele não perde nada, mas nós perdemos. Recusar, quem recusa o alegre anúncio da salvação, escolhe a tristeza. Quem recusa a luz, vai ter que conviver com a escuridão. Quem recusa a verdade,
vai ter que dar as mãos para a mentira e viver sob a tutela da mentira. Viver é escolher, e escolher é se construir ao longo da vida. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, falando de escolha, falando de tudo isso, você pode fazer uns acordes para nós no teclado, por gentileza? Falando sobre escolhas, falando sobre tudo isso, eu quero apresentar aquilo que a primeira leitura de hoje coloca diante dos nossos olhos e do nosso coração. A primeira leitura apresenta dois personagens fantásticos, muito especiais. O primeiro é Tobit e o segundo é Tobias. Tobias, a palavra Tobias, literalmente a tradução da palavra Tobias quer dizer Javé é bom, Deus é bom. O que aconteceu, meus irmãos e minhas irmãs, diante desses dois personagens da primeira leitura? O que nós vemos na vida desses dois personagens? Onde eles estavam? Eles estavam deportados na Babilônia, na Síria, em Nínive. A primeira leitura diz. O povo de Israel, naquele contexto de muitas guerras, de contexto bélico, aquele povo foi dominado pelo grande exército assírio e foi levado como escravo para Nínive. E estavam numa cultura pagã, num ambiente hostil, inóspito. Ali não existiam israelitas, judeus. Ali não havia o povo de Deus, que é o povo escolhido, que são os judeus. Não havia. E eles interpretavam muito mal quando algum daqueles que foi feito escravo e estava ali como deportado começava a seguir os costumes dos seus povos, sobretudo os costumes religiosos. E o que nós vemos na primeira leitura? Tobias foi dar uma volta e o seu pai estava ali almoçando. O que o seu pai pediu? Tobias, meu filho, vai lá e vê se você acha algum pobre, mas bem pobre mesmo, para vir almoçar com a gente. Primeira coisa que nós aprendemos: a generosidade, as lições mais profundas nós aprendemos em casa. Não são nos livros somente, mas em casa. E também os desvalores, infelizmente, muitas vezes são ensinados em casa, por pais e mães irresponsáveis, que escolhem mal, que têm preguiça de educar, que falam, mas não dão exemplo, que não exercem autoridade. Quanto o pai, quanto a mãe, às vezes até quer o bem para o filho, para a filha, mas chega final de semana, fica lá bebendo socialmente. Ai, padre, eu bebi socialmente 4 caixas de cerveja. E fica deitado igual um bode velho lá, largado no sofá, largado na cama, aquele beiço babando. É nessa hora que o seu filho, a sua filha sai e vai para onde você não quer, e faz o que você não queria que ele fizesse. Não estou dizendo que é para você perder a alegria, ficar só rezando 24 horas, não é isso. Mas é nesses momentinhos que você vai perdendo a guarda, a tutela do seu filho, da sua filha. Fica que nem um bode velho lá, bebendo, mamando, chapa. O cara olha assim, está vendo 2 filhos. Eu achava que eu não tinha gêmeo, bebeu tanto que está vendo 2. Ô mulher, você me deu gêmeo, né? Não, amor, eu acho que você tem muito sangue no seu álcool, viu? Que nem o cara que fez o exame e falou assim: ô médico, na hora de fazer o exame, falou assim: eu acho que tem muito sangue no meu álcool. Eu bebi tanto, né? Mas é nessa hora que está lá que nem um bodão, largado, parecendo um leitão, né? Ou uma leitoa, né? Aí o filho sai, filho sempre com o celularzinho na mão, as amizades vêm. Como eu costumo dizer, o diabo não aparece de chifre, não. Se ele aparecer de chifre, você corre. E esses dias eu li uma frase que me chamou tanta atenção. A frase dizia o seguinte: preste atenção, ninguém tropeça em uma montanha, o que nos derruba são pequenas pedras. Você já viu alguém tropeçando numa montanha? Só se for uma anta, né, para jogar o carro em cima da montanha. Vai ver, a montanha vai desviar ou vai subir. Agora as pequenas pedras são aquilo que te derruba e que me derruba. Às vezes são nessas pequenas pedrinhas que você vai perdendo o respeito do seu filho, da sua filha. Você vai perdendo a confiança, você vai perdendo o diálogo, você vai perdendo a tutela paterna e materna, você vai perdendo o respeito do amigo. Gente, o que de mais precioso você pode dar para o seu filho
é conquistar o coração dele, fazendo com que ele confie em você. Porque o filho que confia no pai e na mãe, você não precisa fazer pressão nenhuma para ele ser sincero com você, não. E quando os lábios dele não forem sinceros, os olhos serão. Porque você vai conseguir olhar lá e entender que ele precisa te dizer, mas que a boca não teve disposição, nem condições de falar. Mas são nesses momentos, continuando. Que exemplo lindo de Tobias e de Tobit. Tobit o pai, Tobias o filho. Que exemplo de generosidade. De repente chega Tobias, o pai ali, apostos para almoçar. E Tobias diz: pai, eu acabei de vir da praça do centro de Nínive e acabei de ver um israelita, um irmão nosso, que morreu estrangulado. E o corpo dele está lá em pleno dia. E Tobias, por ser um homem, Tobit, aliás, por ser um homem justo, um homem bom, ele sepultava os mortos. Você sabia que sepultar os mortos é uma obra de misericórdia? A doutrina, o catecismo chama isso de obra de misericórdia. Sepultar os mortos, imagina, matavam os caras e deixavam lá no meio da rua. Tobias chegou e falou para o seu pai Tobit, e Tobit foi lá e fez o bem. Você sabia que ele colocou a vida dele em risco fazendo isso? Porque ele estava em um outro país, num ambiente hostil, inóspito, num ambiente contrário à religiosidade, em um ambiente pagão. Mas ele não teve medo, nem preguiça de fazer o bem. Filho, filha, o que mais nos afasta, preste atenção, da bênção que Deus quer nos dar, é a nossa preguiça muitas vezes. É porque, infelizmente, muitas vezes, eu e você ficamos esperando ter as condições perfeitas para agir, as condições perfeitas para amar, as condições perfeitas para fazer o bem. Você já percebeu? Eu costumo falar isso, parafraseando Freud, que dizia que o ser humano é especialista em arranjar desculpa para não fazer o que precisa fazer. Infelizmente, Freud dizia que, no fundo, o ser humano não quer liberdade, não, porque a liberdade exige responsabilidade. Ele quer a facilidade de ter alguém para culpar e para não mudar o seu próprio comportamento. Tem gente que reclama, que põe a culpa no diabo. Eu digo para você, se você mudar de vida, não tem diabo que te faça infeliz e que roube as bênçãos que Deus tem para a sua vida. É o seu comportamento que tem que mudar, é o meu, é o nosso comportamento. Mas às vezes a gente vai arranjando tantas desculpas para não fazer o bem, tantas desculpas para não fazer o que a gente tem que fazer. Gente, olha Tobit, ele saiu, foi lá sepultar aquele homem. Aliás, a leitura diz que ele guardou o presunto lá na casa dele. Imagina, né? Chegando alguém lá para tomar um café: ô Tobias, quem que é esse aí? É o fulano que eu encontrei na rua, o cara estrangulado, não é? Mas ele realizou essa obra de misericórdia, esperou o pôr do sol e foi lá sepultar esse homem. Ele fez o bem, mesmo com as condições adversas, mesmo não tendo o ambiente propício. Filho, filha, na sua vida também, pode ser que hoje você não tenha o ambiente propício para amar em família. Pode ser que você não tenha as condições necessárias para fazer o bem. Pode ser que você não tenha o ambiente necessário, propício, eficaz, para fazer o que você precisa fazer, para amar como você precisa amar, para falar o que você precisa falar. Mas filho, filha, não espere as condições necessárias para ser aquilo que Deus quer que você seja. Seja, ame, faça, mesmo sem condições. Porque as condições quem cria é você, sou eu. E tem coisas, filho, filha, eu sei que os sofrimentos às vezes eles são complexos. Quantas não são as coisas que a gente enfrenta? E eu não quero colocar todo mundo no liquidificador e bater a sua história num liquidificador superficial, sem filtrar o que é valor para você, o que é desafio para você, longe de mim. Eu sei que existem coisas complexas, sofrimentos que quem sabe você enfrente. Pode ser que você enfrente, como eu dizia na última homilia que preguei aqui, pode ser que você enfrente um desemprego, pode ser que você venha de uma história familiar complicada, pode ser que você lide com sofrimentos, você aqui, você em casa, que não dependem apenas de você. Tem coisas que não dependem da gente. Às vezes você está sofrendo por causa da escolha de um filho, uma escolha errada de uma filha, de um filho, ou porque o teu marido te abandonou, a sua esposa te abandonou, ou porque você perdeu alguém que você amava, eu não sei.
Mas filho, filha, independente das condições adversas, assuma que a bênção de Deus está sobre você, e que Ele vai te dar força para você ser e fazer o que você precisa ser e o que você precisa fazer. Confie nele, e mais do que confiar, escute a voz de Deus. Você tem dúvida que Deus quer falar com você todos os dias? Não tenha dúvida. Se existe alguém que é apaixonado por você, se alguém se chama Jesus Cristo, e nada vai mudar isso, Ele é apaixonado por você. Ai, padre, mas tem gente que não gosta de mim. Pode ter um mundo que não gosta de você, mas Ele é capaz de trocar reinos por você, porque Ele te ama do jeito que você é, e está sempre pronto a abrir uma nova porta na sua história. Mas às vezes a gente vai dando peso às coisas ruins, a gente vai dando peso demais àquilo que não foi bom. Eu sei, mais uma vez eu digo que às vezes os contextos são complexos, as realidades que habitam a nossa história, o nosso coração são difíceis, são desafiantes. Mas filho, filha, não espere a vida dos seus sonhos para você viver. Porque como eu costumo dizer, quem espera a vida dos sonhos, quem encontrar a vida dos seus sonhos, o emprego dos seus sonhos, a esposa dos seus sonhos, continua dormindo. Porque acordado você não vai encontrar, eu já falei isso aqui. Acordado você vai encontrar uma realidade que às vezes não é o que você queria, não é o que eu queria, mas Deus se revela na realidade, Deus se revela na sua verdade, por mais desafiante que ela seja. Deus se revela no meio da sua família, no seu contexto próprio. Eu sei que às vezes existem dores dentro de nós, que nós não conseguimos nem dar nome. Acho tão bonito o poema de um poeta espanhol, que eu não me recordo o nome, que a tradução seria mais ou menos assim, ele falando da amizade, e ele foi dizendo que no amigo ele encontrou aquilo que nem ele sabia que procurava. No amigo eu encontro aquilo que nem eu sabia que eu procurava. E na vida da gente tem coisas assim, tem coisas que a gente nem sabe que a gente precisa, que a gente não consegue nem verbalizar. Tem dores dentro de você, você que viveu uma história difícil com seu pai, que foi abandonada pelo pai, pela mãe, ou que perdeu alguém numa circunstância trágica, ou que se sente sozinho, ou que tem um filho difícil, preso, ou que perdeu alguém que morreu. Tem dores que você nem sabe dizer como elas estão dentro de você, você nem sabe dizer o que você precisa, você não sabe nomear e mensurar, quem sabe, os vazios que existem no seu coração, na sua história. Você não sabe muitas vezes nem expressar com palavras os tamanhos dos desafios que existem diante de você. Mas em Deus você encontra, filho, filha, aquilo que nem você sabia que procurava, mas que você precisa. Deus é a resposta para as suas perguntas, e Ele é a resposta até mesmo para aquelas perguntas que você ainda não foi capaz de fazer, mas que estão aí dentro do seu coração. A pessoa de Jesus, a pessoa encarnada de Deus em Cristo, é essa resposta que você precisa. Agora, mais uma vez eu digo, não espere as condições. A pessoa que espera a condição é aquela pessoa enrolada, já viu? Eu conheço pessoas que sempre falam assim: olha, eu tô, padre, com um pouquinho de sobrepeso. Aí você já olha, você fala, sobrepeso ou obesidade? Ah, um pouquinho, né, padre? Uns 20 quilos a mais. Mas segunda-feira eu começo o regime. Qual segunda-feira? Segunda-feira de agosto. Agosto de Deus, é? Agosto de Deus. Não, no Natal eu começo o regime. Não, no Carnaval eu começo. Sempre tem uma desculpa, né? Não, porque Natal, né, padre? Tem peru, tem bolo. Não, porque hoje é meu aniversário. Não, padre, porque hoje é domingo. E hoje? Ah, hoje é segunda-feira, né, padre? Então, é primeiro dia da semana, primeiro dia civil. Sempre tem uma desculpa, sempre espera condições. Não espere ter vontade para começar o regime que você precisa fazer. Comece mesmo sem vontade, que no meio do caminho a vontade aparece. E se não aparecer, você vai sem a vontade, mas faz o que você precisa fazer, por amor de Deus. Não espere ter vontade, ter condições para começar a fazer os exercícios físicos que você precisa fazer, para começar a amar quem você precisa amar, para começar a vir à igreja, para começar a dizer o que você precisa dizer. É que nem aquele cara, esses tempos atrás eu ouvi a história de um rapaz
que queria terminar o casamento, viver o divórcio. Por que você quer se divorciar? Ah, padre, minha mulher, eu acordo cedo para ir para a escola, para o trabalho. Ela não fez café, não esquentou o leite, não tem nem um pãozinho para eu comer. A minha mãe, padre, acordava 1 hora antes. Vai vendo. Por isso você tem que interrogar bem o caboclo antes de casar, viu? Fervia leite para mim. Vontade de perguntar, dava na boquinha também, bebê? Fervia leite, fazia pãozinho para mim. E a minha esposa largada, padre. Acorda com aquele cabelo enorme, dá nem bom dia. Você já falou isso com ela? Não. Mas como é que você quer que ela saiba? Ah, ela tem que saber. Por que ela tem que saber? Você tem que falar. Diálogo, não tenha medo de dizer o óbvio. Mas às vezes a gente fica esperando que o outro adivinhe o que eu quero, não é? A gente fica esperando que o outro se antecipe. Às vezes você vai precisar falar. As condições quem vai criar é você. Ai, padre, meu casamento está tão difícil. Sabe quem vai mudar o seu casamento? Em primeiro lugar, você. Porque Deus só entra a partir da sua escolha por Ele. Você vai mudar o seu casamento, você vai mudar o seu relacionamento. Mas às vezes o relacionamento vai ficando pesado porque a gente só fala de problema, só fala de conta para pagar, só fala de dinheiro. Aí quando deixa de falar de dinheiro, fala de problema. Aí quando deixa de falar de problema, fala de coisas só pesadas, abstratas, que não alimentam a intimidade do casal, não alimentam a intimidade da amizade também. A gente precisa aprender a cultivar, gente. As coisas só crescem quando a gente cultiva. Pode ser que a saúde do seu relacionamento esteja decadente porque você não cultiva, porque eu não cultivo, até mesmo a vida com Deus. Fica esperando a condição necessária. Ai, padre, eu gosto tanto da igreja, eu gosto tanto de ir à missa, por que você não vai? Ah, eu sei, é preguiça, acomodado. Ah, e agora começou, esse negócio de missa pela TV é um perigo, né? A pessoa, ai, padre, eu gosto de ir à missa, mas pela TV é melhor, né? Porque eu fico deitado, preguiçoso. O dia que você não puder, claro, não vá, mas domingo é dia de ir à igreja. Eu fico admirado quando eu vou a Israel. Eu vejo, por exemplo, os islâmicos, né, os irmãos muçulmanos, sexta-feira, ou no dia dele, começa aquela oração lá, em árabe lá. Onde eles estiverem, eles param, se voltam para Meca e fazem oração. Os judeus no sábado, principalmente os observantes, tem judeu que não toca nem no elevador, porque não pode fazer muito movimento. Tudo programado, vai parando em cada andar no sábado. Agora o cristão, domingo é o dia de preceito do cristão. Qualquer coisa é motivo para não ir na missa. Qualquer coisa é motivo para não rezar. E quando não tem um motivo, a gente inventa, né? Estou cansado, estou com dor. Onde? Na sobrancelha. Eu estou cansado, mas você não fez nada ontem. Mas eu estou cansado de descansar. Descansar também cansa, né, padre? Não é? Diz aquele ditado, né, que o trabalho faz muito bem para a saúde. Aí o cara falou, então deixa que os doentes trabalhem, né? Eles terem saúde, não é? A gente vai criando tantas coisas, esperando ter as condições perfeitas. Fantástico mundo, como tinha aquele desenho, né? Fantástico mundo de Bob. Fica esperando ter aquele fantástico mundo. Eu vou ser feliz no meu casamento o dia que eu tiver todas as condições. Eu vou ser o pai feliz o dia que eu tiver todas as condições. O dia que o meu filho for tudo o que eu espero. Eu vou ser o padre feliz o dia que for tudo do jeito que eu quero. Filho, filha, acorda. Desce desse cometa que você entrou e pisa no chão. Tobit e Tobias não tinham as condições que eles queriam, mas eles não deixaram de amar e de fazer o que eles precisavam fazer, mesmo nas condições adversas, mesmo diante das contrariedades, porque tem coisas que só você e só eu podemos fazer. E nós podemos até arranjar desculpa, que nem um pai que não educa o filho, uma mãe que não educa o filho ou a filha, ela pode até arranjar desculpa. Eu estou cansada, eu não aguento mais. Tudo bem, você pode arranjar desculpa hoje, mas lá na frente você vai se arrepender e vai pagar caro, pode ter certeza. Então tem coisas que eu e você precisamos fazer, mas isso requer um rompimento com o comodismo.
com o comodismo, com aquela zona de conforto na qual a gente sempre quer estar. Eu quero estar sempre aqui tranquilo. Eu quero um relacionamento perfeito, a pessoa que não me desinstale nada, que não exija nada, um trabalho perfeito, que me possibilite fazer tudo o que eu quero. Filho, filha, sem renúncia não há amadurecimento, não há maturidade, e sem maturidade não há felicidade, porque você, enquanto você vive num mundo no qual todos e todas vivem somente para te servir, você não cresce. É no não que a vida amadurece, e não apenas no sim. O pai e a mãe que não sabe dar não para o filho na hora certa, acaba criando um monstro sem saber. E a hora que acordar pode ser tarde demais. O não é positivo. Você também que namora, tem cara que é fantoche, né? Às vezes o rapaz ou a moça, a namorada fez assim, uma carinha, ele já fala: o que você quer, meu amor? Saiba dizer não, rapaz, deixa de ser mole. Com carinho, com respeito, claro, com diálogo. Mas esposo, saiba também dizer não. Esposa, sabe dizer não. Para o filho, para a filha, para o pai, para a mãe também no momento certo. Dialogando, respeitando. O não é pedagógico, gente. Jesus não tinha medo de dizer não. Jesus, ele falava uns nãos, é lógico, usando recurso, usando metáfora, usando parábola. Mas o não forma. E às vezes o que mais o teu filho espera de você não é de um amigão que só fale o que ele quer ouvir, não. Mas ele precisa de alguém que tenha coragem de dizer a verdade, de ser uma referência que ele nunca teve, nunca vai ter na rua, mas só pode encontrar em você, na sua casa. É difícil, mas às vezes a gente fica com medo de perder a afeição das pessoas. Aí eu não vou dizer não, porque senão eu vou ser deselegante. É lógico, saiba dizer não, mas não tenha medo de perder a afeição, porque a gente só perde o que a gente nunca teve. As pessoas que Deus te deu de verdade, é sendo sincero que mais você vai conquistá-las e levá-las para perto de Deus e para a felicidade que Deus tem para a vida delas. Vamos ficar em pé? Vamos rezar um pouquinho junto com os nossos músicos. É o Espírito Santo, meus irmãos. Nós celebramos há pouco tempo Pentecostes, celebramos ontem a solenidade da Santíssima Trindade, e nós aprendemos que é o Espírito Santo de Deus que vem sobre nós e que nos dá força para respondermos o chamado de Deus, para escolhermos por Deus em tudo. É o Espírito Santo que vem sobre nós, que cura a nossa história, a nossa alma, nos levanta, nos liberta do comodismo, da preguiça, dos vícios. É o Espírito Santo que nos convence, que nos levanta e que nos dá força para escolhermos pelo bem e por Deus em tudo. Vamos rezar juntos agora, junto com os músicos. Vamos clamar esse Espírito Santo cantando, dizendo ao Senhor que Ele é bem-vindo na nossa vida, bem-vindo para nos dizer sim, para nos dizer não, bem-vindo para nos formar. Sim, Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus, na nossa vida, no nosso coração. Tu és bem-vindo. Levanta os seus braços, cante isso. Espírito Santo de Deus. Erga bem os braços e cante: Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo. Espírito Santo de Deus, cante. Espírito Santo de Deus. Com os braços bem erguidos, uma vez mais, Tu és bem-vindo. Cante do fundo da alma. Tu és bem-vindo. Deseje receber o Espírito Santo. Espírito Santo você aqui, de Deus. Você em casa, Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo. E os seus braços, reze com o corpo também. Espírito Santo de Deus. Tu és a quem pedimos e clamamos, cante. Tu és a quem pedimos e clamamos. Fogo de Deus sobre nós. Tu és a quem pedimos e clamamos, cante. Tu és a quem pedimos e clamamos. A unção de Deus sobre nós. A unção de Deus sobre nós. Derrama, Senhor, Teu fogo sobre nós, cante. Derrama Teu fogo, Senhor, sobre nós.
sobre nós. Faça desse canto a sua oração. Derrama teu fogo, Senhor, sobre nós. Derrama teu fogo, Senhor, sobre nós. Fogo do céu, cante. Fogo do céu, Fogo do céu, fogo do céu, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Feche os olhos, erga os braços e canta. Fogo do céu, Fogo do céu, fogo do céu, fogo do céu, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Eu quero teu fogo, Senhor. Eu quero. Cante isso. Teu fogo, Senhor. Eu quero teu fogo, Senhor, é o Espírito Santo. Eu quero. Solta a voz. Teu fogo, Senhor. Eu quero teu fogo. Vá cantando isso, solta a voz. Eu quero. Deseje o fogo de Deus. O Espírito Santo que nos cura, Senhor, nos liberta, nos faz melhores, nos convence. Eu quero teu fogo. teu fogo, Senhor. Cante isso. Só as vozes. Eu quero teu fogo. Teu fogo, Mais forte. Deseje, cante. Eu quero do fundo da alma. eu quero, sim, eu quero teu fogo, Senhor. Mais forte. Com os instrumentos, cante. Eu quero teu fogo. Deseje. É o Espírito Santo que nos purifica, nos enche de felicidade. Cante. Vá repetindo isso. Junto com o Orlando, com os músicos, você vai repetindo isso. Enquanto o Padre vai rezar por você, aqui, você em casa, você vai repetindo isso com o Orlando. Suas vozes agora, mais uma vez, você vai repetindo. Não pare de repetir isso com o Orlando. O Padre vai rezar com você agora. E você continua repetindo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre todos que estão aqui. Vem Espírito Santo sobre todos que estão nos acompanhando pela TV. Vem Espírito Santo sobre todos que estão aqui. Convença-nos, Espírito Santo, sobre a vontade de Deus para nós. Convença-nos acerca da verdade, Espírito Santo. Batiza a todos e a cada um agora, Espírito Santo, que estão aqui, que estão em casa. Toca as nossas dores mais profundas, Espírito Santo. Toca os nossos medos. Nos desacomoda agora, Espírito Santo. Nos tira da nossa zona de conforto. Nos liberta do comodismo, Espírito Santo. Espiritual, relacional, mental. Toca nas nossas feridas da alma, Espírito Santo. Cura dentro de nós as feridas que estão abertas. Liberta-nos de todo desânimo, de toda tristeza. Levanta-nos, Espírito Santo. Infunda em nós os teus dons. Infunda em nós os teus dons, Espírito Santo. Dê a graça de termos agora um encontro pessoal com Jesus. Vem, Espírito Santo. Convença-nos, dá-nos o entendimento de tudo o que ouvimos aqui. Toca quem está em casa, Espírito Santo. Toca essa mãe que está chorando diante do seu filho internado doente. Essa mãe que chora diante do seu filho nas drogas, diante do seu filho preso. Cura essa pessoa que tem câncer no esôfago, Espírito Santo. Essa pessoa que está com problema na bacia.
que tem um tumor no estômago, cura, Espírito Santo. Essa pessoa que foi abandonada, traída, rejeitada, cura agora, Espírito Santo. Essa pessoa desanimada diante do desemprego, cura agora, Espírito Santo. Essa pessoa que perdeu a fé, renova, ressuscita agora, Espírito Santo. Mais forte, eu quero o teu fogo, Senhor, vem do fundo da alma. Com todos os instrumentos, desejo o fogo do Espírito Santo que nos renova. Encha-nos, Espírito Santo, encha-nos. Que ninguém saia daqui da mesma forma que chegou. Que ninguém desligue a TV, da mesma forma que estava. Transforma-nos, toca-nos, cura-nos, liberta-nos, Espírito Santo. Mais suave, eu quero o teu fogo. Exige fogo do amor, da presença de Deus dentro de ti, ainda mais suave, mais intensamente. Cante. Eu quero teu fogo. Exige, é o fogo de Deus que te toca, a presença dele. Ainda mais suave para encerrar, bem suave.